E aí pessoal, belezinha? Vamos fazer alguns exercícios? Olha só, 3 cargas pontiformes negativas, 1, 2, 3, estão posicionadas ao longo de uma linha, né? Elas estão posicionadas ao longo dessa linha, conforme indica a figura, né? Conforme está indicando a figura aqui. Determine o módulo. O que é o módulo? É o valor, né? A direção e o sentido do campo elétrico que esse conjunto de cargas produz no ponto P. Então, é em relação a quem, gente? Em relação a esse ponto P. Então, é o campo que essa carga produz em relação a esse ponto, o campo que essa carga produz nesse ponto, né? E o campo que essa carga produz nesse ponto. Bom, que esse ponto está a 6 centímetros da carga menos 2 microcoulomb. Então ele diz que esse ponto está a uma distância de 6 centímetros em relação a essa carga de menos 2 microcoulomb. Medida perpendicularmente, né, à linha que conecta as 3 cargas. Bom, o vetor, gente, né? O que é o vetor? A parte vetorial, que no caso é a direção e o sentido, a gente representa assim, ó. O que vai acontecer? Como essa carga aqui é negativa, e aqui eu tenho o ponto P, então aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, né, aqui, ó, nós vamos ter um vetor em direção a essa carga aqui. Em direção a essa carga. Aqui é a mesma coisa, né? O campo elétrico produzido entre esse ponto e essa carga também vem em direção à carga. Quando a carga é negativa, o campo vem em direção a ela. Tá? Então aqui nós vamos ter também um campo elétrico. A gente faz para essa carga. Como ela é negativa, então é em relação a ela, né? Então o campo vem em direção a ela, ó. Estão vendo? Ó, o campo está vindo em direção à carga negativa. Então aqui está a resposta. Então isso aqui é vetorialmente, a resposta vetorial. Quando eu digo resposta vetorial, é direção, né? Essa direção e o sentido. Então direção, sentido, direção, sentido. Tá? Então a parte vetorial está respondida. Agora ele quer saber o valor do módulo. Como que a gente faz para calcular o valor do módulo? Bom, existe uma fórmula. Deixa eu puxar esse negócio para cá, tá? Que é a passadeira de roupa, eu tô aqui no fundo. Existe uma fórmula que diz o seguinte, você não precisa decorar essa fórmula, eu acho que não, né? Que fala assim, que o campo elétrico, é que eu tive essa matéria hoje, é igual a 1 dividido por 4π epsilon, né? O epsilon a gente representa assim, né? Epsilon 0 vezes 9 dividido por r ao quadrado vezes r, né? Com o circunflexo aqui em cima. Pessoal, esse 1 dividido por 4π epsilon 0, na verdade, tudo isso é a mesma coisa que, né, que o K, que é a constante eletrostática do meio. Então, o K, que é a constante eletrostática do meio, é a mesma coisa que 1 dividido por 4π epsilon 0. Então, você não precisa colocar esse trambolho aqui, né? Esse aqui é o K. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer? Para a gente calcular o valor do campo elétrico, que é o que ele quer, né, que a gente representa por E, a gente tem que fazer a multiplicação do R, né, com acento circunflexo, vezes o F, que é a força eletrostática. Então, se eu quero saber qual é o valor, o módulo do
campo elétrico resultante, porque o professor vai pedir na prova assim, calcule o valor do campo elétrico. Eu tenho que fazer então o quê? Multiplicar esse R, que é o vetor unitário, tá? Vezes a força eletrostática do meio. Então perceba que para você, né, calcular o valor do E, você precisa desses dois valores, que é o vetor unitário e a força eletrostática do meio. Então a gente vai calcular essa força eletrostática do meio. Como que a gente calcula? Vocês se lembram como que se calcula? O duro é que o quadro aqui é pequeno, né? Mas vamos colocar aqui, ó. A força eletrostática do meio é K, que é a constante, vezes Q1, vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado, né? Que é o D ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da força. Só que eu não vou analisar todas as cargas de uma vez só. Eu vou fazer separadamente para cada carga. Eu vou analisar essa carga primeiro, depois essa carga, depois essa carga. E sempre da carga em relação ao ponto, porque é isso que ele quer saber, não é? Tá, então esse Q2 aqui não existe, tá? Nesse caso que a gente está fazendo. Ele existe na fórmula, mas aqui na nossa análise a gente não vai considerá-lo. A gente vai só considerar o K, né, o valor dessa carga e a distância ao quadrado. Só que qual a distância que eu levo em consideração? A distância que eu levo em consideração é essa distância aqui, porque é a distância compreendida entre o ponto e a carga, não é? Então é essa distância que eu estou levando em consideração. Mas quanto que vale o valor dessa distância aqui? Bom, aqui o exercício disse que isso aqui vale 6. Disse também que aqui vale 8. Então, e aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, então é pitagórico. Se aqui vale 6, aqui vale 8, então aqui vale 10. Isso aqui não precisa fazer o cálculo, hipotenusa ao quadrado é igual ao soma dos quadrados catetos. Não. Como é pitagórico, então 6, 8, 10. Então eu descobri o valor da distância. Tá? Bom, vamos substituir aqui nessa fórmula, que é KQ dividido pela distância ao quadrado. Então vai ficar como, gente? Então deixa eu colocar essa distância ao quadrado mais pro meio, mais centralizado. Vou colocar aqui, ó, distância ao quadrado. Então vai ficar o K, que é a constante que você tem que decorar, que vale 9 vezes 10 a nona, vezes o valor dessa carga, analisando. Tá, aqui, gente, ó, se vocês não estão enxergando, aqui, ó, tem menos. É menos 5 microcoulomb. Só que a carga eu não levo em consideração o sinal. Eu levo em consideração o valor em módulo, que é o valor absoluto. Então eu não levo menos, é só 5. Vezes 5 microcoulomb. Micro, né, é prefixo de 10 a menos 6. Dividido tudo isso pela distância ao quadrado. Só que eu não posso fazer o quê? Eu não posso colocar em centímetro. Perceba que aqui, ó, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar, gente, em metro. Tá? Você tem que colocar em metro. 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro, não é? Então 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. Só que 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Então aqui no lugar da distância eu vou colocar 10 a menos 1. Só que você não pode esquecer que tudo isso está sendo elevado ao quadrado, tá? Bom, vamos fazer essa conta, então? Vai ficar como? 9 vezes 5 dá 45. 45 vezes 10. Aí, olha só. Né? Quando a gente está a mesma base, só faz a operação dos expoentes. 9 menos 6 dá 3. Tudo isso dividido por 10. Aí aqui, ó, menos 1, propriedade de potência, multiplica fora. Vai dar menos 2. Então vai ficar, né, 45 vezes 10 elevado a 3. Aí menos, né, a propriedade fala que você tem que diminuir esse expoente de baixo, porque, né, você diminui o expoente de baixo. Então fica 45 vezes 10. Aí 3 menos com menos dá mais. Então 3 mais 2 dá 5. Então 45 vezes 10 dá quinto.
Só que isso aí tem que ter uma unidade, né? Como isso aqui é força, unidade de força é Newton, tá? Então, a força produzida por essa carga em relação ao ponto P, ó, em relação a esse ponto, da carga em relação ao ponto, a força é de 45 vezes 10 à quinta. Só que eu não quero saber a força, eu quero saber o campo elétrico. Acontece que para você saber o campo elétrico, necessariamente você tem que saber da força também, né? Tá, lembra, o campo elétrico é o vetor unitário vezes a força. A força já eu calculei. Agora eu tenho que calcular o valor do vetor unitário, né? Como que a gente vai calcular esse valor? Gente, no eixo X, a gente chama de I. I de ilha, né? Então, no eixo X, a gente chama de I. No eixo Y, a gente chama de J, tá? Então, como que vai ficar? O que a gente tem que fazer? A gente vai pegar, então, a distância, né? A distância aqui, eu não estou analisando em relação a essa carga. Eu estou analisando em relação a essa primeira carga aqui. Essa primeira carga, tá? E as coordenadas dessa primeira carga no eixo X em I vale quanto? Vale 6, tá? Então vale 6. Mas como está no eixo X, a gente chama de I. Então 6I. Então você tem que pegar o eixo X, multiplicar pela distância, né? Então o eixo X, no caso é I, multipliquei pela distância que vale 6, e aí você soma, né, com a distância em relação ao eixo Y, em relação a J, que vale 8. E aí você multiplica pelo J, tá? Dividido, tudo isso você vai dividir pela distância entre o ponto e a carga que você está levando em consideração, que vale quanto? Vale 10. Então, tudo isso dividido por 10. Bom, 6i mais 8j dividido por 10 é a mesma coisa que eu fragmentar. 6i dividido por 10 mais 8j dividido por 10. Bom, 6 dividido por 10 dá 0,6. Então, é 0,6 o quê? I mais 8 dividido por 10 vale 0,8. O quê? J, tá? Então, esse é o valor do vetor unitário da primeira carga, que vale menos 5 microcoulomb, em relação a esse ponto. Então, o valor do vetor unitário vale isso daqui. Então, de posse dessas informações, no caso do vetor unitário e da força, você determina o valor do campo elétrico, tá? Então, você vai determinar o valor do campo elétrico. Bom, então vocês têm anotado no caderno aí que o valor... vou colocar aqui no cantinho, tá, pessoal? Só para eu não me perder, mas vocês já têm aí. O valor da força vale 45 vezes 10 à quinta, né? Newton é o valor da força. E aí o valor do vetor unitário vale quantos? Vale 0,6 I mais 0,8J. Aí eu vou multiplicar isso daqui por isso aqui e eu obtenho, por conseguinte, o valor do campo elétrico, tá? Então eu vou apagar isso aqui. Bom, olha só, pessoal. O valor do campo elétrico é o valor do vetor unitário vezes a força eletrostática do meio. Então, ó, o campo elétrico vai ser igual
O vetor unitário é toda essa expressão, que eu vou colocar entre parênteses. 0,6 I mais 0,8 J vezes esse termo, 45 vezes 10 a quinta, né? Aí, ó, eu multiplico isso aqui tudo pelo primeiro termo e multiplico tudo isso aqui pelo segundo termo. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Se você pegar a calculadora e fazer 45 vezes 0,6, isso aí vai dar... cadê? Aqui, ó, 45 vezes 0,6 vai dar 27, né? 27, e aí você mantém o 10 à quinta. I, né, ó, lembra que tem o I aqui. Mas, aí se você pegar 0,8 vezes 45, isso vai dar quanto? Vai dar 36. 36 vezes o 10 à quinta, que você não pode esquecer, né, porque ele está aqui. E aí o J, tá? Então, pessoal, como você tem duas variáveis diferentes, você não tem como somar, então para por aqui. Então esse aqui é o valor do campo elétrico. E claro, como é campo elétrico, tem que ter unidade. E a unidade é Newton por Coulomb, não é? Tá, então a unidade disso aqui é Newton por Coulomb. Bom, guardem esse valor aí no cantinho, tá? Como a questão tem mais alguns passos, e se eu continuar no vídeo vai ficar muito extenso, a gente continua no próximo vídeo. Então vale lembrar que esse valor encontrado é o valor do campo elétrico produzido de quem, pessoal? Desta carga em relação a esse ponto. A gente precisa saber ainda dessa carga em relação a esse ponto e dessa carga em relação a esse ponto. Descobrindo essas outras duas, você soma tudo aí e aí obtém, né, por conseguinte, o resultado do campo elétrico resultante. Tá? Muito obrigado.